Cordiais saudações, caros leitores e telespectadores da Integrity Magazine News. Para esta edição, trouxemos como tema a fome pelo poder e a falsa definição da democracia em Moçambique. Para quem tem acompanhado as dinâmicas democráticas e institucionais na República de Moçambique, sabe muito bem que tudo aquilo que entra o conceito eleição tem um conceito em problema, chamado confusão. Não conhecemos, nos últimos anos no país, nenhuma instituição que tenha realizado uma eleição e não ter problemas ou não emergir em confusões dessa instituição, seja ela uma instituição de cariz religioso, desportivo, cultural, econômico, político, até no ensino a confusão. O que fomenta esta tempestade constante nessas instituições é que nós construímos ao longo do tempo princípios que acreditamos nós pertencerem à democracia, mas que no final do dia pertencem a princípios ligados à votocracia, que é um sistema exclusivamente apegado à questão mesmo do voto, e as pessoas fazem de tudo para deturpar aquilo que se pretende com aquele exercício. Precisamos reformular o nosso conceito de democracia em Moçambique. Muitas das vezes a democracia ela é alimentada pela maturidade das pessoas que abraçam. É manifestada ou é desenvolvida por instituições que compreendem o valor deste princípio. Sabe-se muito bem que a democracia não é o melhor sistema, mas também não é o pior. Apenas ela serve para poder colocar aqueles que estão devidamente preparados para dirigir uma instituição ou um país. Nós temos acompanhado correntemente problemas sérios em várias instituições, que culminam muitas das vezes em tribunais, que culminam muitas das vezes em escândalos mediáticos. E isto é acompanhado pelo falso mecanismo de percepção, de análise do que de fato é democracia. Precisamos reformular a nossa forma de estar, investir mais na nossa sabedoria para que consigamos conviver em ambientes extremamente democráticos. Moçambique é um país que está em crescimento, já tem como nação fundada há sensivelmente meio século e precisa aprimorar, precisa investir na sua compreensão. Mas acima de tudo, o que periga isso, meus caros, é mesmo o conceito da fome. Há muita gente com fome pelo poder. E a fome pelo poder faz com que pessoas até não preparadas para assumirem determinadas funções públicas ou institucionais façam de tudo para derrubar quem talvez esteja preparado. Nós assistimos isso em eleições autárquicas, em eleições legislativas, provinciais, assim como eleições gerais, em que há um combate acérrimo. Mas se nós nos questionarmos qual é o nível de preparação desta pessoa para assumir uma determinada posição pública ou institucional, encontramos razões ou falta de respostas concretas. Isto é muitas das vezes acompanhado pela fome do poder. As pessoas olham o poder e não estão preocupadas em analisar se estarão mesmo preparadas para assumir aquela responsabilidade. Assumir um país não é o mesmo que assumir ser chefe de um quarteirão, não é o mesmo que assumir responsabilidades da tua casa. Assumir um país é, no fundo, assumir a vida de milhões de pessoas. E num contexto de Moçambique, estaríamos a dizer assumir as responsabilidades de mais de 34 milhões de moçambicanos. E em todas as instituições que nós assistimos, o processo das eleições culmina mesmo com confusões, com tensões e até mesmo destruição das instituições, a reputação das pessoas que fica abalada. Precisamos repensar e reenquadrar o nosso conceito de democracia e afastar a questão da fome pelo poder, pela formação constante, pela maturação das nossas ideias e de facto percebermos que já estamos preparados para assumir esta determinada responsabilidade. Só assim acabaremos com esta fome constante em assaltar as instituições, em assaltar o processo de desenvolvimento, em achar que chegou a sua hora, enquanto na verdade não estás preparado para assumir aquela determinada posição. Até a próxima edição.